Agora vamos trabalhar com as outras duas páginas de texto. É mais para a gente entender como funcionam as ferramentas de texto em área, para a gente aprender a dominar elas um pouco mais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver as guias, vindo aqui em View, vou vir nas opções de guias, Show Guias. Aí eles aparecem de volta. Agora aqui com essas guias, eu vou vir com a ferramenta de texto, e vou clicar aqui e arrastar a partir do início das guias até o final das guias. No caso, ele não ficou alinhado com as guias, porque ele está alinhado com os grids. Então, eu vim aqui em View, desligar a opção Snap to Grid, e já vou conferir aqui se Guides está ligada certinho. Então, eu tenho aqui a Guides, ela está aparecendo, ela está bloqueada, então eu não vou mover ela, então não tem problema. E desliguei aqui Snap to Grid, e está ligado Snap to Point. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de texto novamente, vim aqui certinho na intersecção, clico e arrasto, até aqui o outro ponto de ancoragem. Então, eu fiz aqui um texto de área, ocupando todo esse pedaço aqui. Eu vou pegar agora a ferramenta de texto normal, e eu consigo ver que eu tenho aqui uma área que vem desde o início da guia até o final, e eu tenho aqui uma caixinha de entrada e saída. Essa entrada e saída é caso eu tenha muito texto e eu preciso que esse texto ocupe mais de uma página. Então, se eu quiser daqui trazer para mais páginas, eu posso vir aqui no meu texto, vir na saída e da saída trazer para os próximos. Então, eu só clico nesse quadradinho e você vai ver que o meu mouse fica carregado com uma página. Daí eu venho aqui nessa âncora, clico, e ele já automaticamente faz mais uma página linkada com a primeira. Eu vou mover aqui mais para o lado, clico aqui nessa caixinha, aí eu sem querer dei um duplo clique, daí ele já colocou ali embaixo, dei um Ctrl Z, daí ele está aqui carregado, venho aqui em cima, dou um clique, e a terceira caixinha. Agora eu tenho três caixas de texto linkadas uma com a outra. Eu vou temporariamente tirar as guias para a gente só ver as caixas de texto. E daí quando eu selecionar, ó, eu tenho essa caixa de texto, essa caixa e essa caixa. Todas elas estão com link entre a saída e a entrada, saída e entrada. Agora, se eu colar um texto nesse daqui, o texto vai ser distribuído entre todas as caixas. Então, eu vou vir aqui na internet e vou copiar aqui um texto. Vou pedir que eu quero 6 parágrafos. Aqui na internet é um site genérico de Y. E eu vou copiar aqui todo o texto. Ctrl C. Vou voltar para o Illustrator, selecionar a ferramenta de texto, vim aqui na primeira caixinha, Ctrl V, e ele colou o texto em todos eles. Vou colocar agora Ctrl A para selecionar tudo, vou mudar aqui meu texto para preto, e vou começar agora a diagramar como que esse texto vai aparecer na tela. Então, a primeira coisa que eu quero é escolher a fonte. A fonte que eu vou usar vai ser a fonte Helvética, então eu vim aqui na letra H, escolhi aqui Helvética. Eu quero a Helvética regular, então eu vou vir aqui nas opções de família, e vou encontrar aqui a opção regular. Vou escolher aqui a opção 55 Roman. Vou diminuir o tamanho da fonte, Ctrl Shift menor. E eu quero alinhar aqui em parágrafo eles ou para a esquerda, aí ele fica aqui na esquerda, ou então justificado à esquerda. Nesse caso aqui, eu prefiro justificado à esquerda. Mas já que eu estou escolhendo justificativa, a gente tem que ver como é que são as opções avançadas de distribuição de parágrafo. Eu vou começar pelas mais simples primeiro, que vai ser aqui tabulação. Então, eu vou colocar primeiro uma margem de 20 pontos esquerda, 20 pontos direita. A gente já consegue ver aqui, ó, que na esquerda e na direita ele fez uma margem. E na sequência eu tenho a tabulação. Então, para cada novo parágrafo, eu também quero uma margem de 30 pontos. E cada novo parágrafo vai ter aqui 30 pontos. Eu também posso escolher aqui, entre cada parágrafo geral, não só um espaço de tabulação, mas também um espaço entre eles. Na verdade, eu já tenho aqui, ó, dupla linha pulada. Então, eu vou selecionar ele aqui. Em vez de deixar aqui com 2 pulos de linha, 2 enters, eu vou deletar. Ele vai ficar só com 1. Vou fazer o mesmo aqui embaixo, clicar para deletar, para ele ficar só com 1. Aqui no final. Ok, eu tirei todos esses pontos. E agora eu tenho uma quebra de linha só. Mas eu posso vir aqui em parágrafo e determinar nessa caixinha aqui quanto de espaço que eu quero sempre que eu quebro a linha. Dessa forma, sim, eu posso alterar sempre que eu precisar. Aí, se o cliente pedir mais espaço, eu coloco mais espaço. Se ele preferir com menos espaço, eu coloco lá menos espaço. Eu também tenho a opção aqui se eu quero hífen ou não. Eu clico nessa caixinha.
automaticamente ele vai criar ou não hífens. Eu vou deixar aqui com hífens ligado por hora. Então, tem aqui já justificado e com hífens. Mas eu quero adicionar aqui também uma margem em cima e embaixo. Para isso, vai ser melhor usar as opções avançadas de texto. Então, vou vir aqui em Type e vou escolher aqui a opção de Area Type Options. Aqui em Area Type Options, eu tenho o tamanho de cada uma dessas caixas. Na sequência, se eu quero linhas ou colunas, eu posso vir aqui e adicionar colunas. Eu vou até ligar o Preview, eu já consigo ver a coluna na tela. Tenho aqui a opção de Gutter, que é o espaço entre essas colunas. Eu tenho aqui o espaço pequeno. E eu também tenho aqui um Offset, que é a margem geral. Aqui em Offset, eu vou colocar um pouquinho maior. Eu já tenho aqui uma margem geral. Já que eu coloquei uma margem geral, eu posso vir aqui em Parágrafo e diminuir essa margem que eu tinha colocado. Vou colocar ela aqui, então, como 5 e 5. Até no caso, eu vou voltar aqui em Type, Area Type Options, e eu posso aumentar aqui um pouco mais o Gutter entre as duas colunas. Ligo aqui o Preview para ver como é que vai ficando na tela. Até pode ficar um a menos aqui. E dou um OK. Agora eu tenho duas colunas em todos eles e todos justificados. Eu vou selecionar todos eles novamente. E vou vir aqui em Parágrafo e vou vir nas opções avançadas que se encontram aqui na abinha. Então, eu vou vir na aba, vou escolher aqui a opção de Justificativa. E eu tenho aqui um mínimo e um máximo de justificativa entre todas as linhas. Eu vou colocar aqui o mínimo de 90 e o máximo de 110. E vou aproveitar também e escolher aqui Every Line Composer. Essas opções que eu defini, elas vão melhorar aqui o espaçamento entre as palavras para suavizar aqui esse espaçamento que aparece. Está vendo aqui, por exemplo, que essa primeira linha fica muito grande comparado com a segunda, que está comparado com a terceira e a quarta, sim, eles estão tendo bastante diferença. Essa diferença é por causa da justificativa. Como eu estou trabalhando aqui com duas colunas, são poucas palavras, ele não tem muito como equilibrar as palavras para ter uma justificativa bonita. Então, eu vim aqui, escolhi Adobe Everyline Composer, que daí ele faz um cálculo entre todas as linhas de um mesmo parágrafo, o que facilita já no cálculo. E também vim aqui na opção justificativa e pedi aqui o mínimo e máximo de 90 a 110. Ainda assim, não é o suficiente, por eu estar trabalhando com duas colunas e palavras muito pequenas. O que eu posso fazer? Ou diminuir o tamanho das fontes. Seleciono aqui Ctrl Shift menor para diminuir o tamanho da fonte e já vai ficar bem melhor. Ou outra opção, trabalhar com uma coluna só. Então, venho aqui em Type, Area Type Options e volto a trabalhar com uma coluna só. Eu só vou me certificar que eu estou selecionando aqui todos eles, que já vou alterar de todos eles de uma vez. Type, Area Type Options, e eu vou colocar aqui que eu quero só uma coluna. Daí eu já tenho uma justificativa bem melhor. Eu vou diminuir aqui um pouco o tamanho da fonte, por causa desse 1 que está sobrando aqui. Ok, já ficou bem melhor. Outra coisa que eu quero fazer também é aqui na opção de parágrafo, na abinha de avançado, ligar a opção de Roman Hanging Punctuation. O que esse daqui faz é habilitar aqui que alinhe todos os textos entre si e a pontuação fique para fora. Eu prefiro assim porque ele mantém aqui todos os textos, todas as palavras bem alinhadinhas, em vez de deixar como estava antes, de dar um Ctrl Z, que ele tem uma distribuição meio mal feita. Ele vai ficando para frente, para trás, ele vai tendo esse zigue-zague por causa dos pontos. Nessa nova opção, com Roman Hanging Punctuation ligado, todas as palavras vão ficar alinhadas e a pontuação fica para fora. Então, a gente viu aqui todas as opções de parágrafo. A gente também tem algumas opções aqui em caractere, e uma das que eu acho mais legal é a opção de você habilitar aqui palavras que não vão receber hífens. Então, no caso aqui, se eu quiser que uma dessas palavras específicas não tenha mais hífen, eu seleciono ela, venho aqui agora em caractere, venho aqui na abinha adicional e escolho a opção de No Break. Agora, essa palavra aqui não recebe mais hífen. Continuando aqui, nas opções eu tenho a fonte, família da fonte, tamanho dela, espaçamento entre linhas. Caso eu quisesse aumentar e diminuir o espaçamento entre elas, eu venho aqui no Leading, que é o espaçamento. Aqui o espaçamento entre dois caracteres específicos, quando você tem aqui duas letras que estiverem mais espaçadas.
Aqui entre todos os caracteres, essa opção aqui é prolongar o texto, eu não recomendo, é melhor se você quer um texto mais longo do que largo, você escolhe uma fonte condensada. Aqui faz o contrário, ele alonga o texto. Aqui ele aumenta a linha base de um texto, caso você queira forçar lá, por exemplo, o número primeiro, você poderia fazer aqui. Vim aqui para o ladinho, faço o 1, escrevo aqui o seleciono, diminuo a fonte, e aí eu poderia vir aqui em caractere e escolher esse baseline aqui para levantar ele da linha, aí ele fica aqui flutuando. Na sequência aqui eu tenho a opção também de rotacionar e forçar para todas as letras. Deixa eu apagar primeiro esse daqui. Ctrl A para selecionar todos. E eu tenho aqui a opção de forçar para todos eles maiúsculo, small caps, que são maiúsculos e minúsculos, só que usando só a fonte de maiúsculo. Aqui são números com potência e subscrito, isso é para número científico e matemático. Criar underline e criar tracejado. Eu vou colocar aqui de volta ao normal, e só vou por último aqui escolher que eu estou escrevendo em português, para quando eu rodar o dicionário já fazer em português certinho. Então a gente já viu aqui as opções avançadas de caractere e parágrafo. A gente ainda tem algumas opções adicionais que a gente vai ver na próxima videoaula.